Num dos capítulos mais sombrios da humanidade, o terrível flagelo que desabou sobre Hiroshima e Nagasaki marcou o desfecho sangrento da guerra, revelando com brutalidade espantosa o poder avassalador das armas atômicas. A detonação das bombas nucleares pelos Estados Unidos sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki resultou na devastação completa desses locais, levando o Japão a se render durante os últimos estágios da Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Tayla Duarte e sejam muito bem-vindos ao canal Histórias da Antiguidade. Há um capítulo sombrio na história da humanidade, datado dos dias 6 e 9 de agosto de 1945, quando os Estados Unidos marcaram um momento sem precedentes ao lançar as primeiras armas nucleares do mundo sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Esta ação foi uma tentativa desesperada de compelir a rendição do Japão e evitar uma invasão terrestre que poderia custar ainda mais vidas americanas. Até os dias atuais, este acontecimento suscita discussões acaloradas entre os estudiosos da história, que questionam a ética por trás da decisão de lançar bombas nucleares sobre populações civis. O embate entre os Estados Unidos e o Japão durante a Segunda Guerra Mundial teve início com um ataque repentino dos japoneses contra a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Esse ataque causou a perda de aproximadamente 2.400 vidas americanas e levou os Estados Unidos a declararem guerra ao Japão. O objetivo do ataque japonês era eliminar a presença da frota americana no Pacífico, possibilitando a expulsão dos Estados Unidos das Filipinas ou de qualquer outra região onde estivessem na Ásia. Isso seria crucial para encerrar o embargo que o Japão enfrentava em relação às importações de petróleo. Durante os estágios iniciais da guerra, os japoneses desfrutaram de uma série de sucessos militares, derrotando repetidamente as forças americanas, britânicas e francesas em várias frentes, incluindo Singapura, Malásia, Birmânia e as Índias Orientais holandesas. A falta de coordenação entre as tropas aliadas desempenhou um papel significativo na sucessão dessas derrotas. A reviravolta americana começou com a Batalha de Midway, em junho de 1942, considerada pelos americanos como um momento crucial na guerra. Nessa batalha, a Marinha Imperial Japonesa sofreu perdas irreparáveis, o que marcou o início de uma série de derrotas para o Japão, que gradualmente se viu encurralado em seu próprio território pelas forças dos Estados Unidos. No mês de julho de 1945, as nações aliadas realizaram a Conferência de Potsdam, onde líderes como Stalin da União Soviética, Harry Truman dos Estados Unidos e Clement Attlee do Reino Unido se reuniram. Nessa reunião, discutiram-se as condições a serem impostas à Alemanha após o término da guerra, bem como os termos da rendição que seria elaborada e apresentada ao Japão. Os países aliados, liderados pelos Estados Unidos, solicitaram a rendição do Japão devido ao desejo de evitar uma invasão terrestre do país. Os americanos temiam uma resistência japonesa feroz, o que poderia resultar em um alto custo em vidas de soldados dos Estados Unidos. Além disso, a opinião pública nos Estados Unidos estava ficando impaciente com a prolongada duração da guerra, colocando pressão sobre o governo para buscar um fim rápido ao conflito. Adicionalmente, havia preocupações sobre o avanço das forças soviéticas na Ásia, uma vez que os primeiros sinais da Guerra Fria estavam começando a emergir. Enquanto a Segunda Guerra Mundial avançava, os Estados Unidos estavam conduzindo o Projeto Manhattan liderado por Julius Robert Oppenheimer, em seu território. Essa iniciativa tinha como objetivo desenvolver uma arma baseada na energia liberada pela fissão nuclear. O projeto contou com a participação de uma grande quantidade de cientistas e engenheiros que haviam fugido dos regimes nazifascistas na Europa, além de especialistas americanos. Os militares americanos estavam determinados a superar os alemães na corrida pelo desenvolvimento dessa bomba, que exploraria a energia proveniente da fissão do urânio e do plutônio. Dessa forma, a Declaração de Potsdam foi divulgada, exigindo que o Japão se rendesse imediatamente. Foi enfatizado que, se houvesse rejeição, o país enfrentaria uma destruição rápida e completa. O presidente dos Estados Unidos determinou que, caso o Japão se recusasse a se render, seria utilizada a arma nuclear desenvolvida durante o Projeto Manhattan. Diante da recusa dos líderes japoneses em aceitar os termos estabelecidos na Declaração de Potsdam, os Estados Unidos tomaram a decisão de lançar a primeira bomba sobre a cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945. A bomba foi transportada por um avião B-29 chamado Enola Gay,
pilotado por Paul Tibbets, que recebeu ordens para lançá-la sobre a área da ponte Aioi. A bomba explosiva lançada sobre Hiroshima foi denominado Little Boy e detonou a aproximadamente 580 metros acima do solo. Logo após a explosão, um intenso clarão se espalhou. Alguns relatos sugerem que cada pessoa pôde perceber um tom diferente no clarão, seguido por uma onda de calor que se dispersou rapidamente pela cidade, causando devastação em larga escala. Indivíduos que estavam nas proximidades do epicentro da explosão foram instantaneamente vaporizados a uma velocidade tão extrema que não puderam perceber o que estava acontecendo, nem sentir qualquer dor. Algumas pessoas tiveram suas sombras gravadas nas paredes, registrando sua última posição em vida. O impacto devastador da bomba atômica em Hiroshima resultou em aproximadamente 80 mil mortes imediatas. Apesar da devastação flagrante testemunhada em Hiroshima, havia líderes do governo japonês que insistiam na continuação da guerra. Mesmo diante de sinais claros de uma derrota iminente do Japão, alguns desses indivíduos ainda nutriam a esperança de uma resistência final, visando expulsar os americanos e manter as possessões territoriais do Japão na China. Diante da recusa do Japão em se render, o exército americano decidiu lançar uma segunda bomba atômica. Inicialmente, o alvo escolhido foi Kokura, porém o lançamento sobre a cidade foi abortado devido a condições climáticas desfavoráveis. Diante disso, o piloto do avião Boxcar, Charles W. Sweeney, optou por lançar a bomba sobre a cidade japonesa de Nagasaki. A bomba detonada sobre Nagasaki tinha uma potência significativamente maior do que aquela usada em Hiroshima. No entanto, devido à geografia da cidade, que possui muitas áreas montanhosas, algumas regiões ficaram relativamente protegidas. Como resultado, embora tenha havido uma considerável devastação causada pela explosão, o número de vítimas foi menor, aproximadamente 40 mil mortes imediatas. Os residentes que sobreviveram tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki enfrentaram um imenso sofrimento. Muitos sofreram queimaduras severas devido à intensa onda de calor gerada pela explosão da bomba, e tiveram que lidar com essas lesões por anos, pois se especula que a demora na cicatrização das feridas foi devido à exposição à radiação. Além disso, milhares de pessoas faleceram subitamente dias após a explosão devido à exposição à radiação. Os sobreviventes remanescentes foram condenados a uma vida inteira de tormento, enfrentando inúmeras doenças que surgiram como consequência do ataque. Mas a tragédia não parou por aí. Os filhos desses heróis, nascidos anos após os eventos, herdaram as sequelas do contato dos pais com a radiação. Eles carregam as cicatrizes dos pecados passados em seus próprios corpos. Mas a punição não foi apenas física, essas almas corajosas foram condenadas ao ostracismo pela própria sociedade japonesa, obrigadas a viver à sombra do preconceito e da rejeição. Após anos de luta e clamor por justiça, finalmente conseguiram fazer com que o governo assumisse a responsabilidade por suas despesas médicas pelo resto de suas vidas. Mas nem mesmo isso poderia apagar a marca indelével deixada pela catástrofe nuclear. O lançamento das bombas atômicas atingiu o seu ápice de terror, cumprindo o sinistro objetivo almejado pelos Estados Unidos, a rendição japonesa. No dia 14 de agosto de 1945, o governo japonês sucumbiu, e uma mensagem sinistra do imperador Hirohito ecoou por todo o território, selando o destino da nação. O país mergulhou em uma rendição incondicional, abrindo as portas para a implacável ocupação americana. Assim, a fumaça da guerra finalmente se dissipou, deixando para trás uma paisagem de desolação e a marca indelével do fim da Segunda Guerra Mundial. Os impactos da primeira bomba nuclear lançada na história são um alerta vívido. Uma nova guerra poderia desencadear o desenvolvimento de armas ainda mais letais, capazes não apenas de devastar uma cidade, mas de ameaçar toda a existência humana. Você acredita que isso seja uma possibilidade real? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Agora, compreendemos claramente os efeitos devastadores de uma bomba atômica. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, deixe seu like e inscrevam-se no canal clicando aqui embaixo.